Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Android, que nasceu do Linux. A gente vai ver um pouquinho da perspectiva de segurança, como que eles fizeram para poder deixar ele um pouco mais seguro e adaptar ele para as necessidades que a gente tem. Um pouco sobre mim, eu sou aluno da Unicamp, eu também trabalho no CID como analista de segurança. Então, eu vou adiantando, eu não sou um desenvolvedor, provavelmente eu cometeria algumas gafes aqui, porque eu nunca submeti um patch pro kernel, eu não estou nesse nível. E lá a gente trabalha com Cloud, Machine Learning e Security. Claro que Security é a área mais legal. E a gente tem uma parceria com algumas empresas, por exemplo a Samsung, onde a gente faz auditoria de códigos, análise de segurança de modelos novos de celulares que vão lançar, de aplicações da empresa. E do que a gente vai falar hoje? Primeiro eu vou dar uma breve descrição sobre o que é o Android e o que não é o Android, um pouco da trajetória dele até hoje. E depois a gente vai tentar responder uma pergunta. O Android é seguro? Será que os seus arquivos estão sendo guardados de maneira segura? Será que é fácil para um hacker invadir o seu Android? É engraçado que esse assunto está muito em alta agora, né? Depois de autoridades brasileiras terem sido hackeadas, como foi o caso do Sérgio Moro e outras autoridades. Se sobrar tempo, eu falo sobre isso no final como um bônus, e a gente vai ver também quais os problemas de segurança que o Android enfrenta hoje. Bom, vamos ver um pouco do Android. Inicialmente, ele foi idealizado em 2003 para ser usado em câmeras fotográficas. Então, a ideia dos caras que criaram é uma câmera digital, coloca um sistema operacional lá que vai fazer algumas coisas, ter algumas features melhores. Só que em 2005, a Google adquiriu e começou a trabalhar em segredo, para competir com o que viria a ser o iPhone depois. Em 2007 ele foi lançado a primeira versão dele para desenvolvedores começarem a fazer seus aplicativos. Em 2008 o primeiro celular Android, que é esse cara feioso aqui, foi lançado. E logo em seguida começaram a aparecer as vulnerabilidades e malwares para ele. Hoje o Android é gigantesco. Ele roda em praticamente mais de 3/4 dos dispositivos móveis, dos celulares hoje. Tem Android para embarcado, tem Android para várias plataformas. Tem mais de 2 milhões de apps. Se você pensar em números de desenvolvedores, 1 a cada 2 desenvolvedores no mundo desenvolvem em Android como sua primeira plataforma. Então, ele é bem relevante hoje em dia e tá na mão de todo mundo, e a segurança dele é algo muito relevante no cenário hoje. Bom, Linux e Android. O Android é híbrido do Linux, mas será que ele é mais uma distribuição Linux igual o Ubuntu que você tem na sua casa, ou Fedora, ou Manjaro, ou o que seja? Não. Quer dizer, essa é a resposta curta, né? A maioria dos autores concorda que não é. O kernel do Android, ele é 95% Linux, ele é um fork, que, na verdade, né, como todo bom filho a casa torna, ele está convergindo para o kernel mesmo do Linux. E eles compartilham várias coisas, vários binários, features de segurança, principalmente, que é o que eu vou focar aqui hoje. Só que eles são fundamentalmente diferentes. O computador é muito diferente do celular. Quando você pensa no celular, você carrega para todos os lugares, você dificilmente vai sair de casa sem o seu celular. O computador é um cara mais estático, mais fixo. Então, eles são problemas diferentes que precisam de soluções diferentes. Então aqui a gente vê a software stack do Android e do Linux, uma versão bem simplificada, que já mostra o quanto esses dois caras são diferentes. As aplicações do Android, elas não falam diretamente com o sistema, elas passam por várias camadas. Tem o framework, depois o runtime, depois o hardware application layer. É muito diferente, e quando você mexe no Android, você sente que é nítida a diferença, é trivial, que não é uma distribuição Linux, a maneira como você baixa pacotes, baixa os aplicativos. Então ele se distanciou bem. Mas vamos ao que interessa. O Android, ele usa features de segurança do Linux, só que de uma maneira um pouco diferente do que a gente está acostumado. As permissões do Linux, clássicas, como todo mundo conhece, o DAC, você atribui permissões para um arquivo, você fala, eu posso ler, escrever e executar esse arquivo, meu grupo pode só ler, enquanto o outro usuário não pode fazer nada. O Android ele usa isso de uma maneira um pouco diferente. Como que ele faz isso? Cada aplicativo que você baixa no seu Android, o seu WhatsApp, o seu Telegram, o Facebook, ele vai ter um User ID próprio. Isso é um avanço de segurança quando você pensa
os arquivos de dados do seu WhatsApp, que estão guardados as suas conversas em claro, eles não vão poder ser acessados pelo meu aplicativo Falcatrua. Por quê? Porque eles pertencem ao usuário do WhatsApp e eu não consigo acessar porque eu não tenho essa permissão. Então essa é a primeira camada de proteção que ele oferece. Ele deixa os arquivos trancados e só o usuário, ou seja, só o aplicativo consegue acessar os dados. Existe uma exceção para essa regra, que é uma feature, na verdade. Os desenvolvedores eles podem fazer uma ponte entre dois aplicativos, ou seja, eu tenho dois aplicativos meus e eu quero que eles consigam compartilhar arquivos. Então eu assino eles com a mesma chave privada e ativo essa feature e os dois vão ter o mesmo user ID. Ele também usa as permissões, usa o user ID para diferenciar os tipos de aplicação. Então o root, que é o Deus, ele vai ter o user ID 0 e à medida que as aplicações forem ficando menos privilegiadas, o user ID delas vai aumentando. Uma aplicação normal está na faixa depois dos 10.000. Isso serve para quando você vai fazer algumas chamadas no Android, em alguns daemons do Android, você fala, quero fazer tal coisa. Ele vai perguntar, quem está chamando? Você vai falar, sou o user ID 10.000. 10.000 não pode fazer isso não. Então ele consegue restringir algumas coisas que você faz. Outra feature de segurança do Linux que é usada no Android são as capabilities. Essa feature é pouco utilizada no nosso dia a dia, a gente tem pouco contato. Alguém conhece essa feature e usa no dia a dia? Pois é, né? Era dentro do que eu estava esperando. É muito usado com containers no Linux normal, mas quando você quer fazer uma operação que precisa de permissão de superusuário e você não quer que execute como superusuário, você dá uma capacidade, você deixa de forma mais granular as capacidades da aplicação. Se você pensar no ping, por exemplo, do seu Linux, ele precisa abrir um socket para poder fazer a mágica de ping dele, um socket raw. Só que essa permissão de abrir um socket, ela é guardada para superusuário. Só que quando você pinga, você não está como superusuário. Então, rapidamente aqui, o que eu fiz foi, eu peguei as capacidades do ping e ele tem uma capacidade específica, que é o net raw. Se eu removo essas capacidades, eu não consigo pingar. Ele fala, operação não permitida. A menos que eu rode como root, aí ele pinga. Ou se eu restauro a capacidade. Bom, isso faz com que aplicações do Android, por exemplo, quando ele inicializa, ele precisa de ter algumas aplicações, alguns daemons rodando de forma muito privilegiada. E à medida que eles não precisam mais desses privilégios, eles dropam as suas capacidades para ficarem menos perigosos. Então, se tiver uma falha de segurança em alguma feature do Android, algum daemon do Android, por exemplo, um buffer overflow, você conseguir executar código, essa falha não vai ser tão catastrófica assim. Porque ele vai ter suas capacidades limitadas, mesmo que sejam algumas capacidades superiores. Outra feature que ele tira do Linux, que também não é habilitado por padrão na maioria dos casos, é o SE-Linux. Além das permissões padrões, que a gente viu agora há pouco, o SE-Linux ele te permite uma granularidade muito maior de permissões. Cada usuário ele é atribuído com uma label que fala algumas coisas sobre esse usuário. Por exemplo, o papel dele, o nível dele. E com isso você pode falar, usuários desse nível conseguem fazer tal coisa. Usuários com esse papel conseguem fazer tal coisa, mas não podem fazer tal coisa. Então você restringe o que ele pode fazer. O Android ele usa apenas o tipo na label e ele diferencia as aplicações. Um processo do kernel, que vai ter a label de kernel, ele pode fazer qualquer coisa, ele é um deus, enquanto uma aplicação normal, ou untrusted app, não pode fazer nada. Então, o WhatsApp que você baixa da Play Store, ou Uber, ou essas aplicações que você usa, eles não podem nem sequer conectar com a internet. Eles fazem isso por outros mecanismos, eles têm que pedir para o intermediário conectar para eles. E também tem outras proteções que são herdadas do Linux para evitar ataques de buffer overflow. Então, ele tem randomização dos endereços de memória, dos offsets. Vai ter proteções de stack para poder evitar execução de código.
e execução de dados também. Outro cara que contribui com a segurança do Android é o runtime. A ideia do runtime é a seguinte: o Android ele roda Java. Não necessariamente tem como você desenvolver para Android em C, tem como você desenvolver para Android usando Kotlin, mas o padrão é Java. E o jeito que o Java faz ele pega o seu Java, converte para um bytecode e executa isso numa máquina virtual, na JVM. O Android ele faz um processo muito parecido, também converte para bytecode, só que ele converte para outro cara, que é o Dalvik bytecode, que é igual ao bytecode da JVM, só que não é para JVM. Portanto, ele é diferente. Então, ele executa na Dalvik Virtual Machine, a DVM. A diferença dela para a JVM é que ela é mais otimizada para celulares, para dispositivos móveis. Só que não era tão otimizada assim, esse projeto foi abandonado e substituído pelo Runtime, que tem várias otimizações de performance. Beleza, mas o que o Runtime faz? Ele permite que as aplicações rodem num ambiente virtualizado. E isso aumenta muito a segurança. Quando você pensa em um malware, se o malware rodar num ambiente virtualizado, é muito mais limitado o que ele pode fazer, a menos que ele consiga escapar para o sistema e fazer alguma falcatrua. Ele também verifica permissões através do framework do Android. Então, se o aplicativo quer acessar a internet, ele vai ver, opa, esse aplicativo pode acessar a internet? Verifica a assinatura de código e garante que a aplicação não vai acessar o sistema diretamente. Vai ter que sempre passar pelo runtime, que vai fazer os procedimentos corretos de verificação de permissão. E isso é feito através do framework do Android. Então, eu quero acessar a câmera, ou eu quero abrir uma activity, ou eu quero acessar a internet, eu vou chamar o cara de baixo, ele vai ver se eu tenho permissão e vai passar para baixo, até que chega no nível do kernel. Outras features de segurança, a gente pode pensar no Trusted Execution Environment, que é um ambiente seguro de execução de código. Ele é separado da execução normal, do mundo normal. Então, você tem uma aplicação no mundo seguro, na Trust Zone, ela vai executar lá, e os dados que tiverem lá não vão sair para o mundo normal. Lá não roda Android. É uma parte meio que separada do seu processador, que vai rodar código nativo, e esse código ele é fornecido pelo fabricante, pela Samsung, pela Motorola ou algum open source. A vantagem desse cara é que você pode fazer algumas operações, por exemplo, operações criptográficas, com alguma chave, alguma coisa assim, sem que a chave jamais precise sair de lá. Então, é muito custoso para você, tendo acesso físico ao dispositivo, por exemplo, conseguir extrair uma chave. E isso é usado em aplicações, por exemplo, de pagamentos, que ele assina alguma coisa, esse tipo de coisa. Outra feature do Android de segurança é cifragem de disco. Ele faz de um jeito muito parecido com o Lux nas nossas distribuições do Linux em casa. Ele gera uma chave aleatória de 128 bits e usa o AES no modo CBC para poder cifrar o disco, poder cifrar os dados do usuário. Só que essa abordagem ela tem o problema do ovo e a galinha. Como que eu guardo a minha chave aleatória? É um problema porque se eu deixar ela na memória dando sopa, se algum atacante pegar o acesso físico ao telefone e dumpar a memória, extrair o que tem na memória, ele vai olhar a chave e vai falar, matei. E outra questão é onde que entra a senha ou o PIN do usuário. O modo como isso funciona é muito parecido com o Lux mesmo. Essa chave gerada aleatoriamente, eu vou rebatizar ela de Disk Encryption Key, ou de DEC. E o modo como funciona é mais ou menos assim. O usuário ele digita uma senha, essa senha é convertida para uma chave, e essa chave é utilizada para poder cifrar a Disk Encryption Key. O modo como ele gera essa chave, ele usa um algoritmo que chama scrypt, que é como se fosse um algoritmo de hash, só que ele é muito custoso computacionalmente. Então, seria muito difícil fazer ataques de força bruta. Para ter uma ideia, quando você digita a sua senha ao ligar o Android para ele decifrar o disco, leva cerca de 0,1 segundo até ele validar se a sua senha está certa ou não. Isso quer dizer que você pode fazer 10 ataques de força bruta por segundo.
o que é muito, muito pouco. E isso ele usa para poder gerar uma DEC cifrada. Um problema disso são ataques fora da caixa. Então, se eu extraio a memória do Android, do meu dispositivo, do meu telefone, e coloco num computador que tem capacidade de processamento muito parruda, muito sinistra, eu conseguiria fazer mais do que 10 por segundo. Então, para poder evitar isso, a solução dos caras foi, em vez de ele gerar diretamente da senha do usuário a chave de cifrar a outra chave, a chave de cifrar a DEC, perdão, a chave de cifrar a CAC, cifrar a DEC, ele assina essa chave na zona segura do telefone, com uma chave que está lá dentro. Então, só o seu celular vai ser capaz de gerar a chave que vai cifrar a DEC. Então, são duas camadas de proteção. Além do usuário ter que digitar a senha, só aquele celular especificamente vai ter a capacidade de gerar a Key Encryption Key. Isso mata os ataques fora da caixa. Outra feature que foi criada, essa mais para desenvolvedores, foi a Key Store. É um problema muito comum que eu acho no meu trabalho várias vezes até hoje, é a implementação errada de criptografia, implementação mal feita. O desenvolvedor muitas vezes comete algum erro, ou por algum descuido, deixa vazar alguma chave, ou não cifra de maneira correta. A Key Store ela veio para resolver esse problema. Em vez de você mesmo gerar a chave, em vez de você mesmo cifrar, em vez de você mesmo assinar, você fala, Key Store, gera uma chave para mim, e essa chave nunca vai sair da Key Store, ela vai ser gerada na zona segura e vai ficar no seu celular, é muito custoso extrair ela de lá. Mas beleza, quais são as superfícies de ataque que a gente pode ver no Android? Uma delas é uma aplicação maliciosa, é um malware. Só que, se eu vou gerar o meu malware, por exemplo, se eu quero pegar suas conversas no WhatsApp e mandar pela internet, ou se eu quero pegar os seus arquivos no cartão de memória e mandar para mim pela internet, eu vou encontrar alguns obstáculos. Primeiro, o runtime, que para eu poder fazer alguma falcatrua, eu teria que escapar do ambiente virtualizado, e isso é difícil. Eu desconheço algum ataque que já tenha sido feito no Android dessa maneira. Tem as permissões do Linux, que vão barrar de eu acessar arquivos de outras aplicações. E o SE Linux, que vai barrar de eu fazer coisa que eu não posso no sistema. Se a gente pensa no cenário de um ataque físico, um atacante ele provavelmente ia querer ter acesso ao seu telefone, que está bloqueado, ele está desligado, ele está com o disco cifrado. Então é justamente isso que ele vai encontrar. Vai ser muito difícil ele conseguir cifrar o disco. Mesmo assim, existem empresas meio falcatruas, assim, tipo a Cellebrite, que foi uma empresa que conseguiu quebrar o iPhone. Eu não sei se vocês lembram, na época que o FBI pediu para quebrar. E eles têm algum jeito de desbloquear uma tela bloqueada do Android até nos modelos mais recentes. Como eles fazem isso, ainda não é sabido, assim. Existem especulações. Bom, mas isso significa que as superfícies de ataque são extremamente reduzidas. As coisas que a gente viu aqui não necessariamente protegem ou consertam alguma falha. Elas mitigam problemas. Mas então, quais são os problemas de segurança no Android hoje? Primeiro, o usuário é o elo mais fraco. É o usuário que acaba clicando numa propaganda que ele não deveria, numa propaganda milagrosa, ou acaba caindo em uma interface falsa, tem uma aplicação falcatrua que fala, para continuar, logue com o seu Facebook. E essa aplicação dá a interface falsa do Facebook para você e você digita seu login e sua senha. Outra coisa é você baixa uma aplicação de lanterna ou de alguma coisa, memes do Faustão, e essa aplicação pede para poder acessar a sua câmera ou pede para poder acessar os seus contatos. E o usuário muitas vezes fala assim. Eu falo sim a maioria das vezes. Por exemplo, a aplicação do Santander pede um tanto de permissão que eu fico, meu Deus, para que eles querem isso?
E é isso ou eu não uso o aplicativo. Então, muitas vezes o usuário é o elo mais fraco. Outro problema são os desenvolvedores do Android, que cometem erros com uma certa frequência. Esses são os problemas que eu mais acho quando eu estou trabalhando em aplicações Android. Muitos dados nos logs. Então, por exemplo, o usuário autentica. Aí o desenvolvedor vai lá e dá log, autenticação bem-sucedida, usuário tal, senha tal. Essa informação não era para estar no log. Porque se alguém baixar esse log depois, isso não é difícil, vai ver a senha do usuário. Chaves criptográficas no código-fonte. Isso é outra coisa que aparece com muita frequência. A Keystore ela foi inventada justamente para o desenvolvedor não pensar em criptografia. E, mesmo assim, muitas vezes esse erro acontece. Transmissão de dados inseguro, quando o desenvolvedor vai falar com o servidor e não usa um TLS. E armazenamento inseguro. Mesmo com as permissões do Linux, que não deixam uma aplicação acessar os dados de outra, se um aplicativo guarda dados no cartão de memória, por exemplo, o atacante pode só tirar o cartão de memória. E o jeito como o sistema de arquivos do cartão de memória é implementado, lá não dá para ter as permissões do Linux que a gente conhece. E o Android ele é seguro. Segundo a maioria das pessoas na área, a maioria dos meus colegas, eles acham o Android bem seguro, porém, ele não é perfeito. Foram quase 800 falhas críticas de 2011 a 2018. A nossa sorte é que a Google conserta essas falhas muito rápido. E ela lança atualizações com muita frequência. Só que aí a gente vê outro problema. Você precisa atualizar o seu celular. E as pessoas não atualizam. O Android ele tem uma fragmentação de versão muito grande. Se você pensa no iPhone, quase todo mundo usa uma das duas últimas versões do iPhone. Mas no Android as pessoas não atualizam. Por quê? Muitas vezes o usuário ele não é incentivado o suficiente, em outras o dispositivo dele não permite. Então, dispositivos de baixo custo, eles não vão ser suportados por muito tempo. Isso impede os usuários de manterem atualizações. Bom, sobre as features de segurança do Android, era isso que eu tinha para falar. Aí, acho que a gente está com um bom tempo, dá para falar sobre um pouco sobre como as autoridades brasileiras são hackeadas. Então, a resposta é ninguém sabe de fato, a não ser o hacker de Araraquara, mas a comunidade tem uma boa ideia de como isso acontece. E a teoria mais aceita é o ataque da caixa postal. O caso do Telegram, por exemplo, se você acessar o Telegram Web, a aplicação no navegador, isso não tem nada a ver com Linux, é só um bônus mesmo. A aplicação no navegador, ela vai falar, beleza, estou te mandando um código, digite o código aqui no seu navegador e eu logo para você. Só que, depois de um tempo, você pode falar, Telegram, eu não recebi código nenhum, tem como você me mandar por SMS? Ele vai te mandar um código por SMS e você ainda pode falar depois, Telegram, eu não recebi um código por SMS. Você pode me ligar e falar esse código para mim? O Telegram vai ligar para o usuário e vai falar o código para ele. Aí qual que é o problema dessa abordagem? Se eu estou tentando hackear o seu telefone, se eu estou tentando capturar suas mensagens do Telegram, eu posso pedir para o Telegram te ligar, falar o código, e enquanto a gente liga, eu spamo ligações para você. No caso do hacker de Araraquara, ele chegou a ligar mais de 5.000 vezes para o Sérgio Moro no intervalo de 1 minuto. Então o seu telefone vai estar ocupado e o Telegram vai cair na caixa postal. E se a mensagem está na caixa postal, o seu código vai estar na caixa postal da vítima. Aí o que você tem que fazer é acessar a caixa postal da vítima e pegar esse código e digitar no seu navegador que você vai ter entrado no Telegram da pessoa. Aí o desafio é achar um meio para você entrar na caixa postal da pessoa. Só que isso não é tão desafio assim. As empresas de telefonia, elas não oferecem uma segurança muito grande para a caixa postal. Tem como você colocar uma senha de 4 números. Só que existe uma API que você consegue testar essa senha. Uma API falcatrua backdoor da operadora. E uma senha de 4 números, você quebra instantaneamente. Isso se a pessoa tiver uma senha.
Se a pessoa não tiver uma senha, como é o caso de todo mundo, alguém tem senha na caixa postal aqui? Eu também não. Pois é, se você não tiver senha, existem serviços na internet que conseguem espufar número de telefone. Ou seja, eu consigo ligar para você e no seu telefone vai aparecer, por exemplo, o número da sua mãe. E não é a sua mãe que está te ligando, no caso sou eu. Alguns serviços, por exemplo, a Vivo, se você ligar para 30 15 15 15 com o DDD 11, vai cair na caixa postal. E você pode ligar para esse número mesmo se você não tiver de um Vivo. Eles já arrumaram, não está vulnerável. Pelo menos não está vulnerável desde que eu testei. Eu nunca achei essa vulnerabilidade em si. Como eu estou falando, a comunidade ela não sabe ao certo, são só hipóteses. Mas você consegue espufar o número de telefone. Eu consigo colocar como se eu estivesse ligando do seu número para a caixa postal da Vivo. E a Vivo vai entrar na caixa postal para mim. Aí eu apenas escuto a mensagem do Telegram e consigo essas mensagens. E isso também funciona para WhatsApp, funciona para qualquer tipo de two-factor que ligue para o celular. Bom, era isso que eu tinha para falar. Esse ataque não tem nada a ver com Android. A maioria dos ataques que a gente vê de Android são consertados muito rápidos. Então, o Android é um sistema seguro, segundo a comunidade, segundo as pessoas de segurança. E é isso. Perguntas? Opa! Eu queria saber, já que tem toda essa containerização entre os aplicativos, como funcionam os antivírus no Android? Os antivírus... Boa pergunta. Eu nunca mexi com um antivírus em si de Android, mas eu chutaria que ele monitora algumas coisas do sistema. E que quando você baixa uma aplicação falcatrua, ele consegue verificar, por exemplo, o hash dessa aplicação que está no banco dele e ver se é falcatrua. Mas eu não tenho certeza se é isso. Eu nunca trabalhei com antivírus, nunca analisei nenhum tipo de aplicação assim. Alguém já usou antivírus para Android? Opa. Tem algum tipo de containerização quando tem, como você falou, do Android Runtime, mas quem que lida com os daemons e serviços nativos? Se eu conseguir exploitar um desses daemons, por exemplo, o caso do Blueborn, que teve um vazamento de RIP e você tinha acesso ao usuário do Bluetooth, que era um usuário que tinha permissão especial no sistema. E, bom, o Bluetooth APK é um APK do sistema também, e tem alguém que orquestra ou gerencia os daemons do sistema nativo? Tem um cara que ele é o System Server, ele organiza o serviço de sistema, só que esses caras, quando eles têm alguma falha de segurança, geralmente é muito problemático, porque eles rodam com permissão muito privilegiada. Quando uma aplicação é assinada com a chave de plataforma, ou seja, quando é uma aplicação da Google, uma aplicação da Samsung, do fabricante do seu celular, ele é muito privilegiado, ele é quase um deus no seu celular. Então, uma falha nessa aplicação é catastrófica. Eu diria que aí é um dos elos mais fracos do sistema operacional. Então, não. Tipo, existe uma orquestração de um cara que chama System Server, mas realmente esse é um elo fraco. E no meu trabalho com a Samsung especificamente, a nossa maior atenção é em achar vulnerabilidades nesses caras. Porque daí saem vulnerabilidades que deixam você fazer root no celular, burlar DRM, esse tipo de coisa. Mais alguma pergunta? Você falou que os arquivos dos aplicativos, cada um tem um ZRD diferente. Quando o aplicativo pede permissão para poder ver os arquivos e ele mostra para você tudo certinho, tipo, o que ele está fazendo? Então, quando você vê os arquivos, só, por exemplo, um aplicativo que mostra as pastas ali, então, esse aplicativo, ele não olha os dados de outros aplicativos. Ele olha, por exemplo, o cartão de memória. O cartão de memória não tem nenhuma proteção sobre ele, a menos que o usuário não permita que essa aplicação acesse o cartão de memória. Existem partes dentro da memória interna do Android que elas são abertas também.
Só que as suas conversas do WhatsApp, elas não ficam salvas lá. Lá são coisas que supostamente, né, deveria ser assim, que os desenvolvedores propositalmente deixaram públicas, deixaram para qualquer um acessar. Tem algumas apps para Android que conseguem ler vários como se fossem uns quadrinhos da tela. E você, como autor de app, você tem como bloquear isso? Isso tem como você... Por exemplo, eu quero deixar que esse cara possa funcionar para uma app, mas não para uma outra. Eu não quero que isso funcione no WhatsApp ou no SMS. Deixa eu ver se eu entendi. É tipo, existem maneiras de você capturar a tela do Android, seria tipo isso? Isso, interpretar o que está escrito lá. Sim, entendi. Um OCR, sei lá, uma coisa assim. Essas apps existem, o pessoal usa para jogo. Sim. E aí, por exemplo, se a pessoa instala isso para usar no jogo, tem como garantir que essa feature, sei lá, ser utilizada em outras apps? Existe sim como impedir. Por exemplo, quando você está na navegação anônima do Chrome no celular, isso não tem como acontecer. Pelo menos não deveria. Não sei se está vulnerável, alguma coisa assim. Não dá nem para tirar screenshot, nem esse tipo de coisa. Quando você pega as aplicações que estão abertas, e não aparece o que está aberto no Chrome, por exemplo. Então, existem maneiras sim de prevenir isso. Inclusive, talvez eu esteja falando besteira, mas eu acho que eu ouvi falar de uma falha no sistema de acessibilidade que dava para ler coisas da tela. Então isso já aconteceu. Os aplicativos de senha, eles pedem, eles pedem a permissão de accessibility para poder saber se aquele campo é um campo tipo senha. Eles fazem esse tipo de extensão. Agora, se eles conseguem ver o conteúdo em si do campo, eu acho que não. Do campo, com certeza não. Mas, mesmo assim, do campo não, mas há coisas que eles conseguem ler que talvez fossem... que talvez ele não devesse. Outro cara, talvez encoste um pouco nesse ponto que você tocou, era o clipboard do Android. Que quando você copia alguma coisa... antes, eu acho que hoje não dá mais para fazer isso, mas antes o desenvolvedor poderia falar, toda vez que o usuário copiar alguma coisa, me notifique nessa callback. E quando a pessoa usava um aplicativo de gerenciamento de senha, tipo LastPass, alguma coisa assim, copiava a senha, essa aplicação falcatrua era notificada. E assim dava para roubar a senha do usuário. Então o boleto, quando você copia para pagar, dava para alterar o boleto e fazer você pagar para o atacante em vez de pagar o seu boleto da conta de uso, por exemplo. Mas hoje eu acho que não dá para fazer isso mais. Você comentou sobre cartão de memória e que não é possível usar o sistema de criptografia para o cartão de memória, certo? O sistema de permissões. Teve uma feature, não sei se é tão recente na verdade, de você mover os aplicativos para o cartão de memória, certo? Certo. E nesse caso, os dados do app estão lá e estão de forma menos segura ou não? Não. Os dados do app vão sempre ficar montados no sistema de arquivo que suporta a permissão. Tá. Então, pode mover para o app que não vai ser pode mover para o SD card que não vai ser um problema. Só o código de fato que está lá. Isso. Você viu como exemplo que é muito comum os aplicativos, enfim, o Codebase tem APIs, por exemplo, lá a rodadas, sabe? Mas eu vejo que isso aí acontece bastante, a galera fala, não, beleza, tá no GitHub, é seguro lá, tá num repositório privado, tá compartilhado com todo mundo, mas tá privado, ninguém vai conseguir ver isso. Ou o usuário normal ele também vai dumpar lá no seu código, pegar lá, enfim. Quais as melhores alternativas que você enxerga para resolver esse problema? Para que realmente armazene de uma forma segura? Porque tudo que é armazenado no device, no fim, vai ter como capturar, né? de uma certa forma. E parece que mesmo a API de Keystore do Android também não soluciona de forma 100% eficaz, né, esse problema. Porque está ainda armazenado no device. Como você enxerga isso? Então, boa pergunta. O problema de você armazenar no código é óbvio, engenharia reversa você consegue tirar instantaneamente as chaves que estão lá, mas a Keystore, ela tem uma peculiaridade que ela trabalha junto com o ambiente seguro. Então, algumas coisas elas são separadas do Android, não é feito no Android. É feito em outro sistema operacional que roda em outro ambiente, que de lá é muito difícil extrair. Então, quando o desenvolvedor fala Keystore, gere uma chave para mim,
essa key store vai ficar no ambiente seguro, ou pelo menos vai ficar cifrada com uma chave que está no ambiente seguro, e essa chave, ela nunca vai sair da key store. Pelo menos não deveria. Você consegue cifrar usando a key store. Eu consigo ter vários servidores trabalhando ao mesmo tempo, com aquele mesmo código. Assim, como todos eles vão ter acesso durante o desenvolvimento a esse APK, pode acessar a Trustzone? Perdão? Quem faz parte? O desenvolvedor da APK pode acessar a Trustzone? Não. Na Trustzone só vai entrar aplicações do fabricante. Então, para você instalar uma Trust Application, uma aplicação para rodar na TZ, na Trustzone, a fabricante, a Samsung, ou seja lá quem, tem que assinar e colocar lá. Não, então, mas o Android, a Samsung e etc., eles têm uma aplicação implementada na Trustzone, na zona segura, para poder prover suporte à Key Store e a outras features de segurança do fabricante. Não sei particularidades de cada fabricante, nem nada, mas... você vai ter uma API do Android nisso. A exatidão de como isso funciona, quem implementa o quê, eu não sei te dizer direito. Mas ele funciona em comunicação com o ambiente seguro. E o ambiente seguro, ele é mais difícil de acessar, a chave não vai sair de lá, ele vai só fazer algumas operações, etc. A memória RAM da Trustzone, ela é a mesma memória RAM do restante do Android ou é apartado fisicamente? Ela é separada. Eu não sei te dizer como ela é separada, porque os fabricantes implementam isso de maneiras diferentes. Então, eu já ouvi dizer que é fisicamente separado. Tanto a memória, mas o processamento ele é virtualizado. Então, eu não sei te especificar como é o geral, assim. Mas é separado. É separado, sim. Mais alguém? Não? Então, palmas, por favor.